Depois das aventuras do nosso episódio passado, quando nós construímos a primeira casa da região de Cali Ocidental, foi hora de extrapolar os limites e construir uma vila inteira em um único episódio da série, usando apenas ferramentas de ferro. Então vamos lá, sem tempo a perder. Bom, então vamos começar. Nesse episódio eu queria tentar fazer várias construções para já dar um aspecto mais de vila mesmo nisso aqui, porque meu foco de verdade eu quero que seja construir uma cidade perto disso aqui, aproveitar que a gente tá cheio de água, cheio de rios, cheio de mares, principalmente pra lá. Então aproveitar essa região, mas pra gente conseguir habitar essa cidade, era comum que em volta das vilas e cidades medievais fossem espalhados várias vilas menores com plantações, livestock, né? Então os animais que seriam mortos e colocados pra lá para serem vendidos na cidade. Coisas de modo geral que sustentassem a economia da cidade e a subsistência geral. De coisas que não seriam conseguidas ser produzidas dentro dos muros. Mas tem coisas que a gente também precisa aqui para esse mundo. Dentre elas, uma farmzinha de ferro que vai ser extremamente necessária para a gente conseguir iniciar as outras construções, porque não dá para ficar pegando ferro toda hora. E o nosso estoque tem só esses 13 ferros aqui e um golem que tá pedindo para ser morto daqui a pouco. Então, eu acho que é uma boa hora de já começar a juntar alguns materiais e focar em fazer a nossa farm de ferro, aproveitando que a nossa farmzinha de villager já tá a todo vapor aqui e o namoro tá dando muito certo. Então aqui já foi hora do primeiro grind de vários que vão ter nesse vídeo. Foi hora de pegar madeira, pegar areia, descer pras minas de novo e finalmente eu consegui fazer todos os itens que seriam necessários para essa farm. E agora que a gente já tá com todos os nossos materiais praticamente aqui prontos da farm, só vai ficar faltando um baldezinho de lava. Eu fiz uma fonte de água aqui pra ficar mais perto, então eu vou acabar usando só um balde mesmo, porque a gente tá com pouco ferro por enquanto. Então vamos dar uma procurada aí e tentar achar um pocinho de lava pra pegar esse balde. Depois de já dar quase 1000 blocos eu achei um poço do lado da casa. Mas é isso, agora a gente tem tudo que precisa. Vamos dar uma conferida aqui nos nossos villagers. Eu acho que já tá, tem 2 aqui, 3 lá embaixo e é isso. Acho que vai dar tempo, até acabar a farm ele já vai acabar de crescer. Então vamos lá fazer a farm. Design do Shulkercraft, novamente. Vou estar deixando na descrição pra vocês se quiserem fazer. E é isso, não sou um cara da Redstone, não sei explicar como funciona, mas é isso, tá feita. Agora é a hora de colocar um zumbi ali dentro. Vamos ver como que vai ser. Vocês podem ver que eu me meti num problemão aqui, deu um pouco de trabalho. Mas o importante é ele cair ali dentro. Eu vou dar um jeito de pôr ele ali no lugar que eu preciso de colocar. Vamos. Acho que é isso. Só um tapa. Finalmente. É isso. Beleza, zumbi pronto aí dentro. Agora espero que seja mais fácil trazer os villagers, vamos ver se eles vão sair fácil. Eu coloquei uns blocos de profissão ali. É isso, eles vieram até aqui, agora eles, em tese, deveriam subir sozinhos lá pra cima e perfeito, funcionou. Eles não estão querendo entrar de jeito nenhum aqui dentro, eu vou ter que ver de que jeito que eu vou pôr eles aqui. Tá, eu acho que vai ser a única solução, um barquinho mesmo, eu pus um outro ali em cima. Vamos colocar eles dentro de barco e vou ter que fazer um por um pra colocar eles aqui dentro da farm. Beleza, todos os 3 lá dentro, minha ideia até que funcionou bem tranquilo, não tive problemas maiores. E agora é só concluir o resto da farm. Beleza, último detalhe, só pôr uma tochinha do lado do pistão e... funcionando. É isso, primeira farmzinha, segunda, né, a de Villager contou também, mas vamos ter acesso ao baú e é isso, farmzinha completinha, funcionando perfeitamente. E agora que começou o meu trabalho de pegar bloco de verdade. A primeira construção desse vídeo que eu queria fazer era tentar dar uma mascarada, uma disfarçada naquela farm de ferro. Uma vez que eu não vou ir pra Chunk Spawn fazer uma pra deixar lá, eu quero uma pertinho da base. Então a minha opção foi construir uma torre em volta dessa farm de ferro. Então foi hora de pegar bastante pedra, que vai ser o que eu vou utilizar principalmente. E é isso, o estoque tá bonzinho aqui, bastante pedra, eu vou acabar usando isso mesmo, cobblestone, tuff, no máximo alguma variaçãozinha de madeira e de lã que nem a gente fez na casa inicial, mas é isso, foi a hora de começar a construir a nossa torre.
Eu vou tentar deixar as colunas com uma aparência de que são mais reforçadas usando esse andesite polido. E eu vou separar, eu acho que 2 blocos vai ser o suficiente. Então um andesite polido e sobe 2 blocos, uma camada texturizada de 2 blocos. E foi basicamente esse trabalho de subir as paredes e fazer meio que esse quadradão com textura com as colunas com esse andesite polido, que já vai dar um destaque na torre bem diferenciado. Aqui foi uma hora de tomar bastante cuidado para não deixar o zumbi escapar, mas aqui já dá para ter uma ideia de como que vai ficar. Então é isso, cantinho reforçado e o resto texturizado. Só acabar agora as outras 4 paredes. Aqui nessas janelinhas de arqueiro eu queria também dar essa impressão de mais fortificado, então eu acabei usando as escadas de andesito polido e misturando com algumas escadas de andesito normal para dar esse contraste. E aqui eu tentei deixar uma pequena curiosidade medieval, de grande parte dos castelos eles não eram cinzas como estão hoje em dia, mas na verdade eles eram coloridos, pintados principalmente de branco, e era uma forma de evitar que eles dessem musgos e fossem desgastados. O que acontece é que as pinturas não foram renovadas e ficaram com o aspecto que tem hoje em dia. E depois pro telhado eu acabei descendo lá pra camada menos 58 para pegar um pouco de deep slate, e eu acabei tendo essa surpresa bem agradável aí, enquanto eu pegava o material pro telhado. O telhado foi um telhado padrão de torre. Eu tentei dar pra esse um aspecto um pouco mais quadrado e tentar fugir um pouco daquele padrão que a gente fez, como por exemplo na casinha que tá no meio do rio ali, de um telhado completamente redondo. Eu tentei deixar ele um pouco mais quadrado, dar esse aspecto diferente mesmo, como se fossem aquelas torres de Novigrad do The Witcher. E é isso, eu até gostei do resultado. Vamos fazer agora a portinha, só nos detalhes finais da torre mesmo. Deixa eu dar uma cavada aqui atrás. Dark Oak eu acho que vai ficar legal. Quero fazer essa porta com uma paleta bem escura para contrastar com os blocos mais claros da torre. Vamos ver se vai ficar legal isso aqui. Beleza, para dar uma decorada na porta, eu vou usar essa spruce, essa trapdoor de jungle, quer dizer. E só para finalizar, que eu não tinha gostado muito das escadas, mas agora tá bem disfarçado. E é esse o resultado final da nossa torrezinha, que dentro tem uma farm de ferro, né? Perfeito. E agora, para nossa farm ficar funcional de verdade, já que a gente perdeu o acesso completo aos baús por causa da construção, eu tive que fazer um puxadinho aqui do lado pra gente conseguir ter acesso a esse baú. Foi uma coisa bem simples, só pra fazer rapidinho ali, e acabou com um resultado bem legal. Ficou ali um anexo da torre, uma entrada secundária, né? Então acesso mesmo a esse armazém aí. Como vocês podem ver, a farm já ficou rendendo enquanto a gente construía tudo isso em volta. E agora a gente pode finalmente continuar, já que temos ferramentas infinitas, basicamente. Foi hora então do segundo, ou terceiro, ou quarto grind do vídeo, que foi descer novamente para as cavernas e pegar mais um bocado de material, porque agora começa o que é caro de verdade, que é a construção da vila, das várias casas que a gente vai ter. Eu não queria ter que descer toda hora, então eu já aproveitei para sair pegando um bocado de coisa. Então, para nossa terceira construção, eu acabei já emendando aí com uma casinha menor. Eu não gosto muito daqueles vídeos que a galera fala, pô, vou construir uma vila medieval, e aí faz 5, 6, 7 casonas gigantescas, e aí fica parecendo Lazy Town. E, cara, eu não curto muito essa pegada mais fantástica, eu gosto de dar um toquezinho a mais de realismo, por mais que, é claro, sem ficar muito apegado a isso, a gente tá no Minecraft Vanilla. Então, eu gosto dessas casinhas menores para as vilas, para deixar as construções mais elaboradas, mais ricas, para cidades mesmo. Aqui eu quero desse aspecto mais de vila de pescador, de fazendeiro, de coisas do tipo. Então, no começo vão essas casinhas menores, e talvez 2 ou 3 casinhas maiores, e a torre conforme a gente já viu. Então ficou pronta essa casinha, eu gostei bastante dessa chaminé bem grande, ficou um aspecto assimétrico legal. E essa parte de trás eu pretendo fazer um pequeno cercadinho para plantações. Eu quero colocar várias farms de trigo aqui nesse mapa. Mas vamos planejar agora a nossa próxima construção. Essa eu quero que seja uma casa um pouquinho maior, não saindo muito do tamanho da nossa mesmo. E tô pensando em colocar nessa região aqui. Eu preciso ver ainda para ver se não vai tampar muito a vista ou se vai ficar em cima da farm aqui de villager. Mas tô pensando para essa região aqui mesmo. Então foi hora de já pegar mais um pouco de bloco, a nossa argila acabou, que é necessária para os tijolos, que vão ser usados em quase todas as construções, então já vamos deixar assando por aqui. E agora aquela famosa hora de deixar o inventário completamente lotado, maluco, bagunçado, para sair umas coisinhas bonitas disso aqui.
Vamos pegar mais um pouco de madeira que também vai ser necessário, então como falei pra vocês, grind toda hora. Eu deixei um baúzinho aqui mais perto, porque senão vai ficar maluco com esse inventário completamente louco aqui. Mas é isso. Eu decidi mudar a casa aqui pra trás, porque acho que vai ficar uma visão mais legal, conforme você olha saindo e atravessando o rio ali. Então depois de uma bela terraplanada, foi hora de começar a planejar a casa e já subir ela aí de uma vez. Eu, como disse, não fugi muito da paleta, mas queria dar uma invertida nas cores. Então, uma hora eu fazia branco embaixo e pedra em cima, pedra embaixo e branco em cima. Então, dando essas variadinhas aí, mas sem fugir muito desse padrão que a gente estava usando. Esse foi o resultado, então, pelo menos da base da casa. Essa eu acho que vai ser a casa que eu vou fazer que vai ter maior variação de cores. Eu queria dar pelo menos uma brincadinha com essas tonalidades aqui de jungle e granito. Então eu vou fazer esse puxadinho de fora também, indo mais para esse lado mais avermelhado, mais de terra mesmo. E acabei gostando bastante como ficou. Vamos adicionar só mais umas coisinhas aqui. E agora é só o resto dos pequenos detalhes mesmo da casa. Porta, janela, coisas do tipo. Eu tinha dito que eu nunca mais ia ensinar a fazer lareira nesse canal no resto da série, mas essa aqui merece um destaque, hein? Além daquele clássico de trapdoor em volta, eu coloquei umas plaquinhas embaixo também, pra já ir meio que acostumando a vista com esse marrom da trapdoor, com as placas. E em cima, em vez de colocar só as walls de tijolo, eu coloquei também esse andesite com uma barra de ferro em cima, pra dar uma variada e meio que puxar a vista pro alto. E as fumaças ajudam a dar esse efeito legal. E é claro, aqueles potezinhos em cima pra fechar a nossa variação. Só mais um detalhezinho final nesse outro puxadinho que eu fiz da esquerda aqui com pedra agora mesmo, que eu achei que tava muito vazia, muito reta a casa. Então, basicamente, mais uma finalizada, hein? Já temos 4 casas aqui no mundo. E talvez seja a hora de, pô, olha essa vistazinha, tá muito boa. E aqui, já que a gente não tem tempo a perder mesmo com essa vista maravilhosa, talvez seja a hora de já planejar a nossa próxima e quarta, quinta casa do mundo. Então, vamos lá. Eu queria aqui fazer todo esse cercadinho que eu tinha comentado com vocês, cheio de plantações e de farms de trigo de villager. Então, eu quero já fazer essa casa meio que para esse lado, mais de cá mesmo, do lado dessa, pra ficar com a vista legal e fazer mesmo com esse propósito que eu tinha aí das várias farms. Fora de coletar os materiais, essa casa ela vai ser mais parecida, vai ser uma casa pequenininha também, não vou exagerar muito no tamanho dela. Então foi hora de consertar o terreno e finalmente ir para a parte da construção. Não tem nada como essa sensaçãozinha de vila completa, não tem condição. Você vai se sentindo mais seguro mesmo no mundo, parece, é uma sensação engraçada. Essa casinha não teve nada muito de especial, ela foi só mesmo para compor espaço, mas é isso, atrás dela aqui a gente vai ter as nossas plantações, as farms. E chega de falar dela, já falei dela uns 3 vezes, é hora de construir. Mas é claro que o destino não ia me deixar só construir e fazer farm. Então, me deu na cabeça que eu queria usar bastante moss nessa parte da construção. E eu já decidi sair pra pegar agora. Eu pesquisei na wiki que Dark Oak achava bastante. Eu andei nas Dark Oaks próximas e não achei nada. E fui encontrar somente nessa floresta de bambu, que era a segunda opção da wiki. Eu fui dar uma cavada aí e acabei passando pela segunda experiência de quase morte do servidor. Dói só de ver de novo essa cena. Mas foi isso. Achei as Lush Caves e foi hora de pegar tudo que eu podia pra poder farmar lá em cima depois e nem pensar em voltar aqui. E com certeza, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui vai ser trocar essa parte que não tava gostando de verdade dela. Achei que ia dar um resultado, mas acabou dando outro, tava dando uma impressão de sujeira aí no mundo. E olha isso, cara, com moss, muito mais a sensação de limpinho. Eu ainda quero trocar esses vidros marrons aí por vidro verde, mas por enquanto eu não consegui achar nenhum deserto pra pegar cacto. Já fui fazendo as delimitações aí das nossas farms. E não vai ser muito grande, vai ser só o suficiente para os villagers conseguirem farmar legal. E olha que vida boa desse cara, ele fica só na varandinha vendo a gente trabalhar e suar no sol.
Ei, rapaz. Mas é isso, finalizado o murinho ali, e agora é hora de trazer os villagers pra cá. É uma partezinha bem chata, mas com a nossa farm ali prontinha pra ajudar o nosso reprodutor de villagers, não vai ser uma tarefa difícil. Bastou conectar com trilhos a nosso reprodutor com os terrenos que fui fazendo, e é isso, só ativar a alavanca e o villager ia parar quase que automaticamente no lugar que precisava. Ou pelo menos na teoria, né? Na prática desse mestre da redstone dos sistemas aqui não deu muito certo. O villager acabou voando lá pra longe quando eu tentei consertar ele. E eu tive que sair correndo atrás e ele acabou que ficou solto pelo mapa aí enquanto eu fazia a versão certa que o villager ia parar no lugar certo. Finalmente. E com os dois villagers aqui dentro, foi só acabar de plantar a farm mesmo, porque ela funciona de um modo bem simples. Quando o trigo crescer, o fazendeiro vai tentar entregar os trigos que ele colheu pro carinha que tá ali atrás do minecart com o funil, e o funil vai acabar pegando tudo. E com mais uma parte 100% finalizada, o nosso mapa já começa a ter outra cara. Olha pra isso. 3 villagerzinhos trabalhando a todo vapor aqui dentro no seu sistema de escravidão forçada. E agora, para uma das últimas partes, que seria só decorar o mundo, eu decidi pegar bastante dessas flores de azaleia, que com as flores e tudo mais, elas ficam bem bonitas. E foi hora de também pegar bastante mud nesse sistema aqui, que foi bem chato, cara. Encheu o inventário de Glass Bottle, mas foi a minha única alternativa, eu não achei nenhum pântano aqui perto. Então tive que ir fazendo isso, encher 27 garrafas e colocando uma por uma nos blocos de terra, para depois conseguir pegar a mud e transformar na argila para decorar tudo certinho. Pra começar, eu fui direto nessa parte que tava me dando agonia desde o começo do mundo, que era meio que um desbarrancado que tinha ali. E eu não queria acabar com ele completamente, já que ele dava uma cara mesmo pro mundo, mas deixar ele mais bonitinho e mais arrumado, realista, sei lá. Então já fui arrumando ele aí. Decidi fazer com tuff pra dar um bloco diferente de só a pedra normal do Minecraft, e com bastante moss em cima pra ficar bem verdinho e uma tonalidade diferente. Esse foi o resultado então, ficou bem natural, gostei bastante. Agora só falta as decorações em volta pra ele meio que se adaptar ao cenário. E agora foi aquela hora que eu acho que é o que eu mais gosto no mundo, que é conectar todas as construções com estradinhas e decorações. É isso que acaba tornando o mundo vivo de verdade. Então lugares pra você explorar, uma natureza que cresce, que meio que incorpora o mundo mesmo ali, porque sem isso são só construções vazias no mundo. Então a natureza é o que une tudo, as estradinhas, os blocos de profissão, mesinhas pro pessoal se sentar, as plantações, é isso que torna o mundo vivo de verdade. E olha essa parte aqui, que eu acho que foi a principal, a que eu mais gostei dessa vila, que deu mais cara pra ela mesmo, que foi esse brejo aqui perto do rio. Eu tentei fazer as folhas como se elas estivessem sendo levadas pela água mais pro meio, mas essa sensação mesmo de que a natureza tomou conta ali, e de que é um lugar de onde você pisar, você vai afundar, você vai ter dificuldade de chegar. Então gostei demais disso aí, ficou bem diferente. Os moss ali no meio pra colocar umas florzinhas, e ficou parecendo mesmo blocos que não tem no Minecraft. Foi uma coisa bem legal, bem diferente aí. E agora foi aquela hora das árvores também, que dão outra cara pra vila. Sem as árvores, são só construções jogadas. E aqui foi um espaço vazio no mapa, eu não queria fazer nenhuma árvore para não tampar muito a visão principal da vila, então essa casinha casou perfeitamente aqui, para ocupar mesmo espaço. Então agora chegamos aqui naquela parte que eu acho que é a melhor de todo o vídeo, que é finalmente dar uma volta pela nossa vila e conferir todas as construções que foram feitas. Tá bom, eu tô aqui no interior da nossa casinha, porque tem uma coisa nesse lugar aqui que a gente fez no começo do vídeo passado e que eu vou deixar pro final, que é conferir o resultado de toda essa vista aqui, de como que ela foi alterada. Mas primeiro, vamos dar uma voltinha pelas ruas do mapa. Já saindo aqui de cara, olha isso.
A gente tem o Carvalho que construiu junto com essas casas. Eu acho que essa foi uma das minhas vistas preferidas aqui do mapa, que foi chegar aqui e junto com essa mesinha poder simplesmente ficar sobre a sombra do Carvalho, tomando uma aqui, lendo um livro, o que quer que seja, e curtindo toda essa vistinha e o clima do vilarejo. Dando uma andadinha maior aqui, a gente pode ver como ficou a nossa farm de villagers, cobertinha aqui, mais disfarçado um pouco, junto com as farms que estão funcionando, apesar de que um zumbi foi perdido, um villager foi perdido, porque ele virou zumbi, então tenho que substituir depois e dar um jeito de fazer com que fique mob-proof, então tirar essas folhas que estão fazendo com que o zumbi consiga pular ali dentro e entrar. Foi uma burrice minha, mas que vai ser resolvida. Uma andadinha pelos caminhos, já indo pro rumo do rio, mas ó, toma cuidado que tem um brejo aqui que se você atolar, cara, vai ser difícil de sair, tá? As duas arvorezinhas que a gente fez, eu mostrei só uma em timelapse, mas eu acabei resolvendo duplicar e fazer outra do lado. Então deu esse clima diferente pra cá também. E você pode dar a volta inteira ao redor do vilarejo, onde tem outro carvalho por aqui. Mas que tem esse bosquezinho finalmente chegando então na nossa farm de ferro, completamente funcional. Opa, cheia de ferros, quase lotada. E outra vista do nosso incrível vilarejo. Mas acho que é isso. Ah, e tem outra parte que a gente saiu nela, mas eu não mostrei, que foi essa aqui de baixo, né, do nosso barranquinho. Eu fiz 2 pinheiros aqui e junto com o barranco acabou tampando ele, mas ficou uma visão legal também junto com a casa. E aqui foi um negócio que eu gostei demais no mapa, que é uma sensação que eu queria passar bastante nesse mundo. Que é uma sensação na vida real de que apesar de que você tem livre-arbítrio, existem lugares no mundo que você não pode pisar. E esse é um deles. Se você estivesse num lugar assim, você não ia gostar de descer pra essa região aqui, então ir ali embaixo da ponte, você não faria isso na vida real. Então eu gosto bastante desse sentimento específico, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é isso então, foi esse o resultado final do nosso mundo. Eu gostei demais do resultado dessa vila. Eu vou pensar ainda nos próximos projetos, se eu vou crescer ela mais, ou se a gente já vai mudar de localidade. O que interessa é que a gente não tem nada nem de diamante ainda, cara. Tudo isso foi feito somente na base do ferro. Então imaginem quais outros projetos a gente ainda vai ter aí, conforme o crescimento desse mundo. Vamos então para a parte final que eu prometi para vocês, que foi de mostrar a transformação da vista que a gente teve. No primeiro episódio eu perguntei como vocês achavam que isso ia se transformar no decorrer dos vídeos, então vamos lá. Essa é a nova vista. Olha, se compara com a vista anterior do outro vídeo, cara. Parece que é outro mundo completamente, e realmente é, né, cara? Então foi isso. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. E fiquem aí para acompanhar os próximos episódios do desenrolar dessa série, construindo a região de Kale. Tamo junto e até o próximo vídeo.